Eleição 2024. A hora de decidir e votar. Vibe FM. Independente com você. É hora de decidir quem vai administrar a cidade nos próximos 4 anos. Os projetos, as perspectivas no desenvolvimento e na geração de empregos, o funcionamento das creches e dos postos de saúde, a melhoria no seu bairro. Agora, você vai conhecer e escolher quem vai ser o prefeito da sua cidade. Estamos dando oportunidade para você, eleitor, decidir o seu voto, você votar com consciência. O voto tem consequência, uma vez votado não volta mais atrás. E aí serão 4 anos de você sofrer a consequência boa ou ruim de um voto bem pensado ou mal pensado. Na democracia temos que ouvir todos. E hoje nós estamos recebendo aqui, no nosso estúdio, a candidata a prefeita de Rio das Flores, a Soraya. Ela que traz a experiência, que já foi prefeita, e tem aí essa primeira pergunta, Soraya, bom dia. O que te motiva a voltar a ser prefeita de Rio das Flores? Bom dia, Peninha. Bom dia, Matheus. Muito obrigada pelo convite aqui da nova rádio de Valença, Vibe FM. Gostei do nome. Parabéns. O que motiva a ser candidata em Rio das Flores é o carinho e a vontade de trabalhar. E conhecer Rio das Flores, conhecer da administração de Rio das Flores, conhecer a sua população, conhecer a cidade e saber o que precisa melhorar. E a gente sabe que Rio das Flores pode crescer, pode ser melhor, pode ter mais economia e pode ter mais emprego. Então, a vontade é fazer pelo próximo e fazer por Rio das Flores inteiro. Quando você pensa em Rio das Flores daqui a 5, 10, 15, 20 anos, qual é o caminho que você acha que é para Rio das Flores? Eu penso numa Rio das Flores com um turismo importante. Rio das Flores é uma cidade muito aconchegante, muito bonita. Então, ter uma Rio das Flores com mais pousadas, com atrações turísticas, rurais. Eu vejo uma Rio das Flores, cada jovem com o seu empreendimento, cada jovem com o seu emprego, com expectativa dos nossos jovens de hoje, das nossas crianças de hoje, terem a oportunidade de trabalhar naquilo que eles querem, seja fazendo curso de faculdade ou curso técnico ou tendo o seu próprio negócio. Então, eu vejo uma Rio das Flores grande, onde todos possam ter a oportunidade de ter seu sustento. Soraya, você está falando em questão dos jovens, a educação de Rio das Flores. Como é que está a educação? Como é que é o caminho da educação em Rio das Flores? A educação em Rio das Flores é boa. Nós precisamos valorizar mais os profissionais da educação, né? Todos os profissionais, todas as cidades precisam, mas está tendo alguns desencontros salariais e de reajustes, algumas categorias tendo reajuste e aumento e outras não. Então, nós precisamos já tem um plano de cargo e salário, mas nós precisamos fazer esse plano de cargo e salário para todos os profissionais da educação, os professores e todos os outros profissionais, e atualizar esse plano de cargos e salários. E também melhorar a estrutura física das escolas. Estrutura física principalmente na climatização das escolas. Porque hoje nós sabemos que o mundo está cada vez mais aquecido, cada vez mais quente, né? No inverno a gente está tendo mais. Então, a climatização, principalmente na educação, já é uma verdade para todos. A gente não pode mais fugir disso. Escola de horário integral, sistema que nós já começamos a implantar quando fui prefeita de 2013 a 2016. Implantamos escola de horário integral em 3 ilhas, em Santa Rosa, no abarracamento e em comércio. Então, isso precisa avançar, continuar e avançar, ter aula de reforço de português e matemática, que é a base de tudo na nossa vida, e sempre ter capacitação e treinamento dos profissionais de educação. E, inclusive, o mais importante, capacitação e treinamento para os monitores, aqueles que ficam com as crianças que têm algum transtorno, seja ele transtorno de espectro autista, seja ele alguma outra deficiência, capacitação para que essas crianças, transtorno de espectro autista não é deficiência, é transtorno, mas para que essas crianças
também tenham o seu desenvolvimento, né, intelectual da mesma forma que as outras. Inclusive, falando em transtorno de espectro autista, a gente tem uma proposta de montar a Casa Azul, que é uma casa onde nós vamos ter equipe multidisciplinar com as secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, onde nós vamos trabalhar o transtorno de espectro autista de uma forma que cada um possa desenvolver melhor as suas atividades de vida diária, trabalhar juntamente com a família e com os profissionais da educação. Porque quem tem um transtorno, seja ele qual for, sempre também tem um gatilho. E a gente precisa descobrir qual é o gatilho para saber evitar esse gatilho, seja no âmbito familiar, como no âmbito escolar e também, né, do meio da sociedade. E a família, que precisa ter muito apoio também. E nossas crianças com transtornos, nossos adolescentes com transtornos, eles precisam também aprender e ter a sua autoestima e as suas atividades de vida diária para que eles próprios realizem. Essa sua política... Acabei lembrando, entrando na educação, porque é muito importante falar da inclusão na educação, né? Essa educação de inclusão acolhedora. Sim. É muito importante. Agora, senhora, na questão ainda da educação, a preparação dos jovens também para o trabalho na parte rural, como é que você pensa? Penso em cursos técnicos, com certeza. Na parte rural, a gente precisa... Rio das Flores tem um Cefet, né? E tem um programa chamado Jovem Aprendiz. Então, nós precisamos implementar esses programas, implementar essas escolas com cursos, demandando mais cursos técnicos, seja ele para a área rural, seja ele para outras áreas também. Cursos de mecânica, cursos de elétrica, cursos técnicos de técnico agrícola, ainda mais que hoje mesmo nós falamos disso. Nossa produção rural é muito grande, nossa produção leiteira é grande, a produção de gado de corte é grande, a agricultura familiar. Então, nós precisamos investir na área rural para aqueles jovens que gostam de trabalhar na área rural. Mas também precisamos investir em cursos para jovens que gostam de outras áreas também e, com isso, trazer empresas também de novos setores. Rio das Flores tem um polo de costura importante. Taboas, inclusive, tem um polo de cooperativas de costura muito importante. E que aqui quero dizer, já deixar registrado aqui, que cooperativismo é muito importante e eu valorizo muito. Eu, Soraya, como candidata a prefeita, eu, Soraya, como pessoa, eu, Soraya, com a experiência administrativa que eu tenho, nós temos que manter as cooperativas, sim, mas nós precisamos sempre implementar e apoiar e estar sempre atualizando. Então, tem lá, né, aqueles fake news, aquelas histórias que a gente já conhece da política, né? Ah, a doutora Soraya vai fechar a cooperativa. Vou fechar a cooperativa nunca, né? A gente não quer fechar nada. A gente quer abrir portas, abrir vagas para emprego e geração de renda. E tem muitas pessoas que gostam de trabalhar no sistema de cooperativa. Então, nós temos que realmente capacitar, valorizar. Mas o que eu vejo da cooperativa, porque às vezes pode confundir um pouquinho as pessoas, é que a cooperativa ela precisa, no final do mês, ter uma divisão justa dos lucros. Isso realmente a gente precisa acompanhar, né? Cooperativa que é o já sentido diz. Da cooperativa, é isso. Né? É o sentido da cooperativa. Não tem alguém... Não tem dono. Não tem dono. Donos são todos cooperados. Muito obrigada, Peninha. Você me ajudou bastante aí, porque não tem dono. Cooperativa não tem dono. São os cooperados. Porque se tiver dono, você desvirtua o sentido cooperativo, você acaba tendo uma porção de empregados sem os direitos trabalhistas, sem fundo de garantia, sem INSS, sem 13º, sem aposentadoria. O espírito da cooperativa é todos trabalharem e todos ganharem de forma igualitária, de acordo com a sua especialidade dentro da cooperativa. Eu sou fã de cooperativismo. Então eu também. Eu defendo muito o cooperativismo, mas o cooperativismo mesmo. Não algumas cooperativas que passam a ter donos e buscam lucros pessoais. Né? Tem que ser o lucro de todos. Peninha, muito obrigada. A sua explicação de cooperativismo, você é fã e
estou sabendo que você tem, estou vendo que você tem conhecimento. É justamente isso que eu penso. E Taboas precisa escutar isso que você falou e volta a falar. Aqui, doutora Soraya, dona Solange como vice, nós não vamos fechar cooperativas. O que nós queremos é isso, justamente o que você falou. Cooperativa não tem dono, todos são cooperados. Todos precisam receber de forma igualitária no final do mês. Não é isso? É verdade. Doutora Soraya, a questão da saúde é uma área que você domina bem. Como é que você vê a saúde e a melhoria da saúde em Rio das Flores? Bom, a saúde de Rio das Flores já foi muito melhor. Foi mesmo porque eu trabalho na saúde de Rio das Flores. Fiquei esses anos sem trabalhar na saúde lá, mas desde 2001. E sempre foi uma saúde, principalmente na atenção básica, na atenção primária, exemplar. E também na parte hospitalar, na parte de transferência de pacientes para centros maiores. Hoje, a situação de Rio das Flores, para você ter uma ideia, na avaliação do Ministério da Saúde, no Previne Brasil, que é um programa que o Ministério da Saúde criou, onde você tem que atingir indicadores, atenção primária, lá os postinhos de saúde, né? Atenção primária são os postos de saúde. E você precisa atingir indicadores. São as metas, né? São as metas. Então, são coisas básicas. É pré-natal, é a consulta, né? O mínimo de consulta da gestante, é a consulta odontológica da gestante, é o preventivo, a hipertensão, e a diabetes. E essas metas são até remuneradas. Quando você atinge a meta, o município recebe até mais verbas. Mais verbas, isso mesmo. E se não atinge, tira a verba. Tira a verba. E eu fiquei assustada porque saiu o resultado há pouco tempo do Previne do primeiro quadrimestre e Rio das Flores, dentro dos 92 municípios, ficou no 70º lugar, 70. Quer dizer, para Rio das Flores, que tem 8.954 habitantes, nós temos que ter uma saúde na atenção básica exemplar. Exemplar. E para isso, o que nós precisamos? Investir em acelerar exames básicos, exames simples. Então, agilizar a marcação dos exames, o resultado dos exames, agilizar as consultas com as especialidades, como cardiologista, por exemplo, que muitas das vezes precisa, e ter equipe também sempre treinada e sempre capacitada. Então, a atenção básica de Rio das Flores precisa ter remédio nos postinhos de saúde, né, lá na atenção básica, porque com o remédio ali, principalmente em postos de saúde mais distantes, em distritos mais distantes, distritos rurais, você precisa ter lá o remédio da diabetes, o remédio da hipertensão, o antibiótico, porque se você quer prevenir o derrame cerebral, né, que é o AVC, se você quer prevenir complicações da diabetes, você tem que ter medicação e tem que orientar bem o paciente. Então, por isso, um dos nossos projetos é levar a farmácia para dentro de cada posto de saúde em Rio das Flores. Quando fui secretária de saúde em Rio das Flores, nós criamos o Farmácia em Casa. Hoje, já nós pensamos no farmácia no bairro, no posto. Isso é uma forma de prevenção. Posso continuar falando? Pode, sim. Na parte hospitalar, né, nós temos um hospital de pequeno porte, mas que pode melhorar bastante. Nós conseguimos implantar isso, é viável. Saúde, como tudo, muda toda hora. Então, a gente tem que estar sempre atualizando, tem que estar sempre melhorando, como é remédio novo, exame novo. Então, a gente tem que estar sempre atualizando, a gente não pode ficar parado, estagnado. Então, nosso Hospital de Rio das Flores, nós podemos implantar uma UPA 24 horas compartilhada, que eu falo, juntinho com o hospital. Nós conseguimos, através dessa UPA compartilhada com o hospital, verbas, tanto parte federal quanto parte estadual. E aí seria dividido em 3, tripartite. A manutenção federal, estadual e municipal. Então, onde hoje funciona o pronto-socorro do Hospital de Rio das Flores, vamos montar, porque se Deus quiser nós vamos ganhar. Agora a gente já pode falar como candidata, né? Sim. Vamos montar, porque se Deus quiser nós vamos ganhar essa UPA 24 horas. Esse é um grande avanço, né? É um grande avanço, por quê? A UPA, além de ter o pediatria 24 horas e o clínico que atende na porta, né, que são os casos mais simples, nós vamos montar leitos de sala vermelha, com médico especializado em UTI, em
em medicina intensiva em casos mais graves. Então, aquele paciente que tem um quadro mais grave, como um infarto, como um AVC, como um acidentado, ele não vai sair imediatamente dentro de uma ambulância e na porta sem ser atendido ou ficar sem o suporte e o primeiro tratamento, né, até aguardar uma transferência. Nós vamos, sim, ter praticamente uma UTI dentro do nosso hospital. Então, o infartado já vai começar o tratamento do infarto, o AVC vai começar o tratamento do AVC, aquele acidente, se precisar, pode, sim, ter que transferir para alguma cirurgia neurológica, aí precisa ir para grandes centros, como Volta Redonda, para o Rio, mas ter essa sala vermelha nos faz até reabrir o nosso centro cirúrgico, que já está fechado há alguns anos. Então, a gente pode reabrir o centro cirúrgico, tendo cirurgias de vesícula, cirurgias de hérnia, cirurgias de emergência no nosso hospital, tendo o leito da sala vermelha, que é um leito, praticamente é um leito de UTI, de suporte para alguma complicação, né, da cirurgia. E a UPA ainda tem a vantagem até para emergências odontológicas também. Sim, plantão de dentista, 24 horas, é extremamente importante, tem a UPA odontológica. Agora, doutora Soraya, você estava falando em relação às verbas, né? O SUS é tripartite. O Rio das Flores trabalha com orçamento limitado. Sim. Você, como prefeita, como pretende buscar o apoio de verbas do governo do Estado, verba do governo federal, emendas parlamentares? Qual é a sua estratégia? A estratégia, claro, termos deputados do nosso lado para verbas para as emendas parlamentares, sejam elas federais quanto estaduais, porque existem as emendas estaduais também. Em relação aos programas da saúde, nós conseguimos, dá para conseguir implementar programas da saúde, passar nas comissões dos gestores regionais e dos gestores estaduais, como é a CIB, que é onde tem o conselho de todos os secretários do Estado, onde você lança um programa, por exemplo, a UPA compartilhada. Se você quer recurso para essa UPA, você vai levá-la para os secretários estaduais, para aquela reunião, todos os secretários municipais, todos os secretários aprovam e aí vai para o Ministério. Até as pessoas não sabem, mas tem que conseguir o apoio dos secretários das outras prefeituras, mostrando necessidade para que aquela verba do SUS estadual venha. Como as questões das complexidades, isso tudo depende muito desse conselho para ser aprovado. Quer dizer, esse caminho, você já foi secretário, já foi prefeito, você já conhece bem esse caminho de como viabilizar a questão de saúde para Rio das Flores. Primeiro vai para a área regional, né? Depois para a área estadual e depois para a área federal. Mas a gente tem que trabalhar isso, mostrar que pode, que consegue, que tem demanda, né? Que precisamos, tem demanda, que normalmente se aprova. Você falava a respeito de uma aptidão de Rio das Flores hoje, que é a questão têxtil, a questão das costureiras. Qual é o outro lado que você vê também que pode ser uma aptidão profissional para o morador de Rio das Flores, para os jovens buscar no futuro no Rio das Flores? Olha, Peninha, nós precisamos, sim, manter a costura, tanto da parte cooperativa quanto as fábricas de costura, são extremamente importantes em Rio das Flores. Mas nós precisamos atrair, e nós já temos empresários que querem sim, tem empresários dentro de Rio das Flores que querem montar outro tipo de empresas ou aumentar as suas próprias empresas, por exemplo, de tecnologia, empresas de distribuidora, para gerar novos empregos de outros setores sem ser a costura, porque a gente tem que respeitar que tem gente que gosta de costura e tem gente que não gosta. Então, para quem não gosta da costura, é obrigação nossa, né, do município, da prefeita, do prefeito, incentivar e trazer empresas novas. Como é que você incentiva? Incentiva numa cessão de terreno, incentiva numa cessão de um galpão, e isso é um incentivo que o município pode dar para atrair novas empresas de novos setores. A gente falava sobre os atrativos e as belezas de Rio das Flores. O turismo também é uma forma de geração de emprego, até de pulverização do dinheiro, né? O turista, ele gasta de forma descoordenada, ele vai num artesanato, ele vai num restaurante, ele vai num barzinho. Como aumentar o turismo, levar pessoas de cidades vizinhas até aqui da região para dentro de Rio das Flores? O turismo em Rio das Flores precisa ser muito visto, o turismo rural, o turismo esportivo, o turismo de
investirmos nas nossas belezas naturais. Mas nós temos uma cidade que todo mundo fala atualmente, né, que é Miguel Pereira, né, que é o boom do turismo. E eu falo sempre isso, falo isso nas minhas visitas e nas reuniões, que quando eleita prefeita, a primeira coisa que vou fazer é bater lá na porta do prefeito de Miguel Pereira, que sei que ele também entende muito de turismo e tem a iniciativa privada, que é muito importante. Para você pensar em turismo hoje em dia, não dá para pensar num turismo somente feito pelo município, pela prefeitura. Você tem que ter o apoio da iniciativa privada, até mesmo para ver e fazer um estudo de qual é o melhor perfil, né? Qual é o tema melhor daquela cidade, daquele município, para atrair o turista. Então, acho que nós precisamos de estudo e da iniciativa privada para criar uma parte temática em Rio das Flores também, além da área rural, mas também como atrativos para que as pessoas, não só da região, mas como do país, visitem Rio das Flores. E nós precisamos também investir no marketing. Rio das Flores tem muita coisa boa e que muitas pessoas não conhecem. Então, quando você faz uma feira do produtor, aonde você coloca, além da exposição dos produtos locais, dos laticínios locais, dos artesãos, onde você coloca música, que Rio das Flores tem muitos músicos, porque nós tivemos no passado a Camerata, que é uma escola de música que precisa voltar. Então, nós temos em Rio das Flores todos os tipos de música, de músicos e de música. Então, nós temos desde o pagode até a seresta, até o chorinho, até a música popular, até o rock. Então, nós podemos criar eventos semanais, nos fins de semana, em cada local da cidade, juntando feiras de artesanato, de gastronomia, de cultura e, por que não sair com a música andando nas ruas, como o Conservatória faz? Mas só que nós precisamos do marketing para jogar, né, o marketing de Rio das Flores e mostrar Rio das Flores para o estado, para o país e para o mundo. Quando uma pessoa lá no Rio, lá em São Paulo, vê aquela cidade bonita e vê o que se faz naquela cidade, claro que ela vai ter interesse de visitar. O marketing é importante, até para criar um carimbo, ver qual a vocação, criar um carimbo para a cidade. Como conservatório, né, muitas pessoas acham até que a cidade da Seresta é um distrito de Valença. É um distrito de Valença. Mas as pessoas, ela criou um carimbo da Seresta. Isso. Parte de Euféries, o carimbo do tomate. Quer dizer, cada cidade, Miguel Pereira está agora dos dinossauros, aquele parque, quer dizer, cada um vai criando os seus carimbos. Quer dizer, Rio das Flores tem que buscar no marketing um carimbo. Tem potencial, porque tem as belezas naturais, tem as estruturas. E falando em estrutura, como é que é a questão da estrutura do transporte público em Rio das Flores? O transporte público de Rio das Flores, não, entre os bairros, não tem. O transporte que tem é Valença, Barra do Piraí, Valença, Rio das Flores, né, que é a empresa Barrinha, que é uma concessão estadual, que passa por Taboas, passa por Rio das Flores, entra em Rio das Flores e o ponto final vai ser lá no bairro dos Ingleses, dentro de Rio das Flores. O Barrinha está deixando muito a desejar, com os horários, atrasa muito os ônibus super lotados, então precisa sim chegar nessa empresa, né, dialogar primeiramente, se não der certo dialogar, chegar junto ao Detro no estado, porque é uma concessão estadual. Então, nós precisamos sim regularizar. Tem uma outra linha que faz Rio das Flores até 3 Ilhas, mas com poucos horários. Então, nós precisamos... Esse já é um empresário de dentro de Rio das Flores, é uma concessão ali de dentro do município. Mas nós precisamos chegar nesse empresário, aumentar esses horários de linha e também fazer o transporte entre os bairros. Porque mesmo Rio das Flores sendo pequeno, mas chega no final do dia, quem sai do trabalho vai fazer uma compra, que sai com muitas sacolas e pacotes, está cansada. Então, o bairro do Sossego, o bairro do Formoso, o bairro dos Ingleses, precisa ali de um transporte. O distrito do Abarracamento, que é um distrito praticamente todo rural, não tem mais transporte algum. E ali tinha uma concessão também estadual. Então, nós precisamos também ir e trabalhar para colocar, mesmo que seja uma concessão, e um transporte municipal. Mas comércio, que todos chamam de Lacerda, também não tem mais transporte. Ali tinha uma empresa que era de vassouras, que era Pedro Antônio.
E aí, um belo dia, um tempo atrás, teve um problema na estrada, lá na ponte, e aí o ônibus não conseguiu passar, e a empresa resolveu nunca mais botar o ônibus. E ninguém cobrou isso. E ela tem aquela concessão daquela linha. E acaba travando que outras empresas utilizem. Outras empresas utilizem. E só tem uma vez por semana que a prefeitura colocou, me parece que um micro-ônibus ou uma van, mas que não atende às necessidades. Precisa ter diariamente. E a saúde? E para o turismo também. Turismo e saúde. A cidade tem que ter acesso. Tem que ter acesso. Tem que ter acesso, tem que ter água de qualidade, uma quantidade de água. Não adianta se a gente encher a cidade se a gente não tiver novos projetos e projetos concretos para captação, tratamento e distribuição de água. E estrutura de energia elétrica também. Energia elétrica, porque a Light também está deixando muito a desejar, não só em Rio das Flores, mas em várias cidades da nossa região, e que precisa também cobrar, né, dessas concessionárias a telefonia, a internet. Também precisamos chegar com a internet, que às vezes e ainda é cara, chegar num morador lá do abarracamento, onde realmente é bem distante a fazenda que ele mora, o local que ele mora. Não é na estrada principal. Isso ainda existe uma dificuldade grande em Rio das Flores. Essa questão, você com o seu olhar feminino, de acolher, uma questão quando a gente fala das costureiras, das confecções, a gente fala também da necessidade de creche. Porque a creche ela acaba trazendo liberdade à mulher para sair de um relacionamento abusivo, dela ter a liberdade, né, de dar qualidade de vida ao filho. A gente sabe que a criança que frequenta a creche é uma criança que tem mais facilidade no aprendizado, na área social. O que você pensa em relação a creches? Olha, nós precisamos estar sempre, a gente precisa seguir sempre, né, os nascidos vivos e o número de crianças e a necessidade de vagas na creche. Eu penso em aumentar sempre. Rio das Flores, por exemplo, tem uma creche hoje em Manel Duarte e outra no Sossego e uma em Taboas. Nós precisamos reabrir a do Formoso, porque teve que haver o fechamento da do Formoso, alguns anos foi até na minha gestão, por conta de problemas com o escorpião, que estava aparecendo escorpião demais, até na mochila das crianças, então era um risco de vida. Mas hoje nós temos uma área no Formoso, onde está lá à venda, e é uma área mais abaixo, porque no morro você sempre vai ter problema com o escorpião, porque é uma parte mais seca da terra, onde o escorpião gosta muito, tem cupim. Então, sempre que você cava muito morro, né, se você acaba tirando o escorpião da sua própria casa e você traz alimento para ele, ele vem descendo e invade a casa da gente. E no Formoso hoje tem uma área à venda que é uma área mais para baixo, até bem próximo onde eu morei, e é onde não surge escorpião. Então, a gente precisa abrir uma creche no Formoso, precisa reabrir a escola que foi fechada no abarracamento e lá colocar as crianças para a idade de creche até a parte que chegou aos maiorzinhos, que aí continuam vindo para Santa Teresa. Então, ampliar vagas na creche é muito importante. Inclusive, também quando você fala em creche, a gente fala volta na escola de horário integral, também tem um recurso federal do PAC de 10 milhões para se construir uma escola de horário integral em Rio das Flores. Fiquei muito feliz em saber disso também. E a parte de água também tem 19 milhões também de recurso, já para Rio das Flores, 9 milhões para água e 10 milhões para esgoto. Nessa questão de investimentos na cidade, a gente sabe também os recursos da prefeitura são limitados. Em relação ao funcionalismo público, qual é a sua ideia em termos do plano de cargos, salários, vencimentos, das categorias, concurso público? O que você pensa no funcionalismo? O funcionalismo público, primeiramente, quando você faz reajuste, né, eles falam aumento ou reajuste, tem que ser para todos. De uma forma, é claro, de acordo com a função de cada um. Mas hoje nós temos uns disparates em Rio das Flores. Tem alguns que tiveram aumento e outros não. Concurso público precisa ser feito. Plano de cargos e salários precisa ser realizado, porque nunca só tem o dos professores. Precisa ser feito e, com certeza, com uma equipe técnica boa, capacitada e juntamente com a Secretaria de Planejamento e Orçamento. Rio das Flores tem hoje, há muitos anos, tem uma Secretaria de Planejamento que não funciona como planejamento. Funciona basicamente como projetos,
como captação de recursos, de fazer projeto para enviar para Brasília, para enviar para o Estado. E planejamento não é isso. E nós vamos precisar muito de uma Secretaria de Planejamento e Orçamento para trabalhar com a Secretaria de Fazenda e para colocar a questão financeira do município em dia e também para atingirmos todas as nossas ações que colocamos no nosso plano de governo. Então, sem planejamento e orçamento, nós não vamos chegar em lugar algum. E isso pode ser visto, o plano de cargos e salários, primeiro, montar, sentar com cada categoria, dialogar, discutir o plano e ir trabalhando em cima. Em 2 meses, daqui a 2 meses, nós vamos fazer implantar isso aqui no plano. Daqui a 6 meses, vamos implantar mais uma atualização no plano. Eu acho que a gente tem que conversar, dialogar com cada área do funcionalismo e trabalhar no planejamento e orçamento. Porque quando eu falo planejamento e orçamento, porque eu estou muito preocupada, porque no ano de 2023, no relatório que a própria Prefeitura de Rio das Flores enviou para o Tribunal de Contas, tem uma dívida de 35 milhões de reais. Então, isso é muito, 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 muito perigoso. Então, nós temos que saber como que nós vamos pegar essa prefeitura também. Né? Isso vira precatório, depois vira até bloqueio de contas. Mas 35 milhões é a dívida do Tribunal de Contas. Não está nem contando processos. Processo de dívidas trabalhistas, não. Isso aqui é o déficit da prefeitura. Ou seja, é aquilo que você empenhou e não pagou. Futuramente vira precatório, a empresa vai estourar. Ah, sim, porque aí a empresa que está empenhada, o fornecedor que empenhou... Vai judicializar. Vai judicializar. Então, por isso que eu falo, nós precisamos, sim, trabalhar para o funcionalismo público. Hoje, eles não têm mais quase hora extra. Hoje, o funcionário que trabalha sábado e domingo, pelo estatuto da prefeitura, e acho que a maioria tem assim... Quando o funcionário... Desculpa. Doutora Soraya, você falava sobre o déficit da prefeitura. São números até 35 milhões. Uma arrecadação das flores é um número significativo. Ah, sim. Né? Num orçamento de 94 milhões, um déficit de 35 milhões é muita coisa. Quando a gente saiu da nossa gestão, que foi em 2016, nós deixamos um déficit de 4 milhões. E isso tinha empenhado a folha de pagamento e tinha empenhado posto de gasolina, porque o município, as escolas não podiam parar com combustível, a merenda e alguma coisa da saúde. E fui massacrada. E hoje a gente vê um déficit, uma dívida de 35 milhões. E receberam, nesses anos, de 2019 para cá, um recurso extra do royalties do petróleo. Eu não sei se você sabe, mas Rio das Flores tem uma estação da Petrobras, lá no distrito Abarracamento. Então, como passa toda essa tubulação e tem essa estação da Petrobras, Rio das Flores recebe royalties do petróleo. E moveu uma ação, né, judicial, a prefeitura moveu uma ação judicial para que se aumentasse esse valor do royalties. Ganhou a ação nos anos de 2019 até o ano de 2023, recebeu extra, ou seja, que não estava esperando, porque tem o royalties do mês, que está girando aí em torno de 1.800.000, 2 milhões, 2 milhões e meio, que é o royalties do petróleo mês, mas a prefeitura recebeu extra nesses anos 200 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A infraestrutura podia estar boa, a água não precisava ter problema, a saúde poderia estar maravilhosa, com esse 200 milhões e, principalmente, podia ter gerado o turismo e a cultura, trazido outras empresas para cá, né? Para cá que eu falo, Rio das Flores. Falando em turismo, uma das coisas que cidades menores, cidades do interior sempre usam como atrativo, não só para atrair turismo, mas também para diversão da população, são as exposições. Você no seu governo, você realizaria exposições em Rio das Flores?
A exposição agropecuária de Rio das Flores sempre foi o orgulho da nossa cidade. E estaria começando agora, na primeira semana de setembro. Ela sempre foi na primeira semana de setembro. E a exposição de Rio das Flores sempre foi um orgulho, por quê? Porque artistas bons, não tem muita exposição na região, as famílias felizes, recebendo seus familiares de fora, turistas chegando, o comércio vendendo, o salão de cabeleireiro lotado, as lojas vendendo roupas, o comércio todo vendendo, as barracas sendo montadas. Hoje, no dia 4 de setembro, estaria Rio das Flores agora, com aquele movimento intenso, parque de exposição já todo montado, palco, parquinho, rodeio, a cidade feliz, gerando turismo, gerando emprego, gerando renda. E, infelizmente, não tem mais a exposição agropecuária de Rio das Flores. Então, a última exposição de Rio das Flores foi realizada em 2015, na minha gestão como prefeita, e o show principal, me lembro como se fosse ontem, foi Matheus e Cauã, em 2015. E 2016, mesmo meu último ano de governo, mesmo eu estando na reeleição, e a gente não conseguiu justamente porque nós tivemos crise financeira. Porque todos nós sabemos que a crise de 2014, né, todos enfrentaram o país e o mundo. Realmente, 2015, 2016, finalzinho de 2014, iniciou a crise no nosso país e teve 2015, 2016. Então, a arrecadação caiu demais. Mesmo estando para ser reeleita, eu optei para não ter a exposição, para não ter um gasto excessivo e para manter a cidade funcionando, como eu falei agora há pouco, ainda deixei o déficit de 4 milhões. Mas, com esse dinheiro todo extra que eu te falei aqui agora, 200 milhões a mais, não poderia estar tendo exposição? A exposição agropecuária deixa todo mundo feliz, não é só a população da cidade, não. Principalmente o produtor rural. E aqueles produtores que tem lá o seu gado leiteiro, seu gado de corte, seu cavalo. A gente tinha concurso leiteiro. E era muito bacana, sempre foi muito bacana. A exposição agropecuária de Rio das Flores, ela se iniciou por um grupo de fazendeiros. Família do seu Zezé Machado, famílias do centro da cidade. Eles começaram a fazer um concurso leiteiro e dali, do concurso leiteiro, foi se aumentando, até se criar uma exposição agropecuária e cultural de Rio das Flores. Então, que tinha um movimento, em 2014, nós levamos a dupla Henrique e Juliano. Então, que acho que tinha mais estourado, né? Mais de 10 mil pessoas dentro daquele parque de exposição. E hoje a gente fica triste, né? De ver que esses anos todos se passaram, Rio das Flores recebeu o recurso e até hoje a exposição acabou e simplesmente ninguém fala mais nada. E é importante também dizer, quando a gente faz a exposição de Rio das Flores, e nós sempre fizemos, a prefeitura sempre montou uma comissão organizadora para essa exposição. Então, você não precisa trazer empresário de fora para organizar a exposição de Rio das Flores. Vou te dar um exemplo. A gente não precisa de um empresário para... Como que chama aquele que intermedia? Me lembra aí. Um agenciador para contratar o show. A gente não precisa. Por quê? Só existe um Henrique Juliano, não é isso? É. Só existe um Matheus e Cauã, não é isso? Esse já economiza a comissão do agenciador. A comissão daquele que está como agenciador. Promotor. Me faltou aqui a fala. Mas não precisa. A prefeitura pode contratar diretamente com a agência, né? E o empresário do Henrique Juliano, e seja ele de qualquer artista, sem precisar de intermediários, né? Porque você ainda economiza para fazer a festa. E falando em cultura, em recursos, exposição, o carnaval também em Rio das Flores sempre foi um espetáculo. O carnaval chamava Carnaflores, sempre foi ótimo, sempre atraiu muito turista. A cidade também sempre se movimentou muito e o carnaval caiu. Não tem mais carnaval de rua, a gente precisa voltar para o carnaval na praça da cidade, voltar para o carnaval de rua ali no centro da cidade, voltar com os blocos de embalo e também com as escolas de samba. Dona Soraya, você é eleita prefeita de Rio das Flores. O que você faria diferente que você fez
no seu outro mandato? Eu, eleita prefeita de Rio das Flores, com certeza quero ouvir mais a população, como estou ouvindo desde a pré-campanha e agora na campanha, e ouvir mais as pessoas que têm experiência, dar atenção à população e ouvir mais os conselhos bons de pessoas que saibam muito, saibam mais, que tem uma parte técnica. Com certeza, ouvir e dialogar, e com a Câmara também. Isso é uma coisa que eu pretendo fazer diferente. E o que você pretende fazer que você não deu tempo de você fazer no seu primeiro mandato? Não deu tempo de fazer no nosso primeiro mandato o projeto da água. O projeto de captação de água em Rio das Flores. Rio das Flores precisa urgente de uma nova captação lá no patronato. Agora a gente sabe que tem água, e de fazer captação, tratamento e distribuição de água em Rio das Flores. Rio das Flores tem um problema sério com a falta da água e com a qualidade da água. O centro e também muitos distritos, como Manuel Duarte e Taboas, sofrem todos os anos com a água. Para você ter uma ideia, nós temos muitas nascentes e Rio das Flores, até hoje, vive de 18 poços artesianos. E a gente não pode, num local como Rio das Flores, onde nós temos muitas nascentes, ter o abastecimento de água através de poço artesiano, né, que hoje em dia nem se usa mais, e nós sabemos também que daqui a algum tempo esse poço artesiano vai acabar, né? Ele é finito, o lençol freático vai secar. Então, com certeza, água. Nós ouvimos a candidata a prefeita de Rio das Flores, número 77, doutora Soraya. A gente vai encerrando nosso programa por hoje, agradecendo o seu carinho, a sua audiência. A gente volta amanhã às 8 aqui no Microfone na Rua.